Tenho aqui a previsão legal em que se preocupa com o quê? Evitar prejuízo para o ex-cônjuge. Então, mais uma questão de natureza patrimonial. Nós vimos o primeiro inciso, que trata da preocupação patrimonial com os herdeiros. O segundo inciso é a questão da dúvida na paternidade. O terceiro inciso volta para uma questão patrimonial em relação ao ex-cônjuge. E o quarto inciso ele vai falar também de uma questão patrimonial, quando eu tenho uma representação. Então ele fala sobre o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa, olha, ele chega até os sobrinhos, ele chega até o 4º grau. Então não podem se casar com a pessoa, não devem se casar com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela. E não é só isso, e não estiverem saudadas as respectivas contas. Então, para que o tutor ou o curador ou os seus parentes até o 4º grau se casem com a pessoa tutelada ou curatelada, o legislador exige o quê? Que tenha cessado essa representação e mais, as contas já estejam devidamente prestadas e saudadas. Aí sim, eu não terei a causa suspensiva. Já vimos as 4 hipóteses, percebemos que 3 têm natureza patrimonial, uma tem a preocupação com a questão da paternidade. Em qualquer uma das hipóteses, repetindo, qualquer uma das hipóteses do artigo 1523, se houver descumprimento, se a pessoa se casar, mesmo sem respeitar a recomendação do legislador, consequência simples, o casamento terá o regime da separação obrigatória de bens. Tudo bem? Então, beleza. Só repassando para a gente fechar o 1523. 1523, 4 hipóteses. Presta atenção. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Questões de natureza patrimonial. Inciso 1 fala do viúvo que não fez o inventário e não deu a partilha de bens. Quer dizer, qual é a preocupação do legislador? O cara não fez a partilha, ele pode se casar novamente e nós temos uma confusão patrimonial. O inciso 3 fala da pessoa que é divorciada. Ele não falou da separada, porque a separada não poderia se casar novamente. Então ele fala de quem é divorciado e enquanto não tiver dado a partilha dos bens para o ex-cônjuge, para a ex-cônjuge. Neste caso também é uma questão nitidamente patrimonial. O inciso 4 fala do tutor ou do curador, que ele não pode se casar com a pessoa tutelada ou curatelada. E olha só, essa causa suspensiva, ela se estende aos parentes do tutor ou do curador, porque ele fala, inclusive, seus cunhados ou sobrinhos. Então, o cunhado que seria um colateral em 2º grau, por afinidade, né? Porque o cunhado é irmão da esposa. Nem o cunhado poderia, e os sobrinhos que são colaterais não poderão se casar até que prestem contas, até que cesse a tutela ou a curatela e as contas estejam devidamente saudadas. Maravilha! Então nós já entendemos que as causas suspensivas, esses 3 incisos que eu descrevi aqui, tratam da hipótese com uma preocupação patrimonial. Essa é a preocupação. O inciso 2, ele fala da viúva ou da mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou por ter sido anulado até 10 meses depois da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Este período de 10 meses, você se lembra quando nós estudamos nos últimos encontros, então, sobre presunção de paternidade. Nós vimos que o legislador coloca exatamente esse tempo, salvo o melhor juízo, lá no artigo 1597. Ele traz a presunção de paternidade para os filhos, inciso 2, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade ou anulação. Então você vê que fica amarrado aqui, tem uma ligação estreita e bem correta. Ele coloca 10 meses aqui e lá. Então a presunção de paternidade é essa. Mas essa presunção de paternidade pode ser afastada simplesmente através de um exame. A pessoa faz um exame e mostra que, no caso a mulher, que ela não está gestante, e aí eu não tenho mais essa causa suspensiva.
Tudo bem? Fica excluída a causa suspensiva. Nós já vimos então as 4 hipóteses de causas suspensivas e já entendemos também o seguinte: a infringência de qualquer causa suspensiva conduz à anulação do casamento? Não. Em caso de violação a uma causa suspensiva, o casamento será válido, se os outros elementos estiverem de acordo. Os outros elementos que eu digo formais. Agora, a consequência está no regime patrimonial. Qual que é a consequência? O regime aplicado será o regime da separação obrigatória de bens. Essa é a consequência. Muito bom. Seguindo para o nosso próximo tema, é o processo de habilitação para o casamento. Ele está previsto dos artigos 1525 ao 1532. Então eu nem vou ler os artigos, eu já vou dar uma síntese aqui para vocês. É o seguinte: o casal comparece ao cartório e farão um requerimento. Vão assinar de próprio punho, eles podem também se valer de um procurador, e esse requerimento eles vão instruir com uma documentação, vão apresentar uma documentação, certidão de nascimento ou documento equivalente, uma declaração por escrito, com autorização, caso eles não tenham a capacidade plena. Declaração de 2 testemunhas maiores, parentes ou não, que vão afirmar que conhece o casal e que não tem conhecimento de nenhum impedimento que iniba este casamento. Declaração do estado civil, do domicílio, da residência atual, tanto dos contraentes, dos nubentes, quanto dos seus pais, se forem conhecidos. Certidão de óbito do cônjuge falecido, no caso da pessoa viúva, sentença declaratória de nulidade ou de anulação transitada em julgado ou registro da sentença de divórcio nas hipóteses em que a pessoa se casou e teve o casamento declarado nulo, anulado ou tivemos a decretação do divórcio. Aí a habilitação é feita no cartório, um processo administrativo. Estando em ordem a documentação, o cartório providenciará a publicação dos editais, dos chamados proclamas. Este edital ficará fixado por 15 dias no cartório, no cartório de registro civil da circunscrição em que residem os 2 nubentes, será publicado na imprensa local. Se houver, tem lugares mais afastados que nós não temos imprensa local, então a publicação é feita somente na imprensa oficial. Maravilha, publicou, ninguém falou nada, deu tudo certo, passou o prazo do edital, é extraído o certificado de habilitação para o casamento. Agora, pode ser que alguém impugne este pedido de habilitação. Se a pessoa fizer uma impugnação, ela deve provar. A impugnação não é uma impugnação banal, um motivo qualquer. Não, a pessoa precisa indicar algum tipo de impedimento ou causa suspensiva para impugnar. E aí o cartório enviará para o Poder Judiciário, para o juiz corregedor, que analisará mediante um contraditório e vai julgar. Se essa impugnação, a habilitação for acolhida, o que vai acontecer? O casal não poderá se casar. Caso não seja acolhida, o casal estará apto ao casamento, será expedido pelo cartório certificado de habilitação e, em caso de dolo, o juiz poderá condenar a pessoa que agiu de má-fé a pagar indenizações, enfim, os danos decorrentes dessa impugnação desnecessária que foi feita. Muito bem, sobre a celebração do casamento, nós temos aqui dos artigos 1533 ao 1541. Nós já sabemos que o casamento deve ser celebrado no cartório, no lugar determinado pela autoridade, a portas abertas, com toda a solenidade, com toda a publicidade, com 2 testemunhas, que podem ser parentes ou não. Ou ainda, o casal pode até escolher um outro lugar, um outro edifício, que pode ser público ou particular, se for público mediante autorização. O detalhe é que o legislador fala, quando este casamento for em edifício particular, as portas deste edifício devem ficar abertas durante o ato. Por que isso? Porque qualquer pessoa pode comparecer
para levantar alguma questão de ordem pública, algum impedimento. Se nós sabemos que as testemunhas são duas, caso algum dos contraentes não saiba ou não possa escrever, este número será aumentado para 4 testemunhas. O celebrante vai colher o consentimento do casal e fará o quê? O celebrante fará aquela solene declaração que eu já falei anteriormente. Feito isso, o cartório fará o registro, será registrado no livro de registros este casamento. Suspensão da celebração do casamento. Suspensão da celebração do casamento. Não confundam suspensão da celebração com causa suspensiva. Suspensão da celebração. Quando é que o celebrante suspende a realização da celebração? Artigo 1538 do Código Civil, 1538. Ele suspenderá quando um dos nubentes recusar a solene afirmação da sua vontade, é de livre, espontânea vontade, e a pessoa fica calada, ela não se manifesta. Ou ainda, é de livre, espontânea vontade, que você deseja receber fulano, como se a pessoa fala, não é de livre, espontânea vontade, não. É por livre, espontânea pressão. Olha aí, mais uma situação em que o celebrante deve suspender. Ou ainda manifestar-se arrependido. Não, eu estou arrependido, eu não quero levar adiante esse casamento, me desculpe. Aí você fala, esse é o arrependimento eficaz no direito penal? Não. Né? Mas em caso de arrependimento, a pessoa se recusar a falar, ou ainda quando ela afirma que não é de livre e espontânea vontade, porque se ela afirma que não é de livre e espontânea vontade, ela está dizendo indiretamente que está sendo coagida. Em qualquer uma das hipóteses, o que fará o celebrante? Ele vai suspender a cerimônia. Fala, está suspenso, pode ir embora todo mundo, acabou. A pessoa fala, mas e a festa? Acabou. E se essa pessoa que falou isso estivesse brincando? Fala, não, estava brincando, era só uma brincadeira. Fala, então, eu não brinco em serviço, está suspenso. Mas não, a pessoa não pode se retratar? Está sendo muito rígido? Bom, o código fala isso, parágrafo único. Pode se retratar sim, mas não no mesmo dia. Então ele vai dizer assim, pessoal, volta todo mundo amanhã, porque hoje não dá. Olha o que diz o parágrafo único. O nubente que por algum dos fatos mencionados neste artigo der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Então, não dá certo não. Que coisa terrível, hein? Muito bem. Espécies de casamento. Nós temos... o primeiro caso aqui vai casamento em caso de moléstia grave. Casamento em caso de moléstia grave. O casamento em caso de moléstia grave, ele está previsto no artigo 1539. O casamento em caso de moléstia grave é o seguinte, quando o casal já fez o processo de habilitação, de repente já tem até uma data marcada, mas a enfermidade está num estágio tão avançado que o casal acredita às vezes que não vai dar para chegar naquela data. Convoca o celebrante e antecipa a cerimônia para aquele dia. Então é o que diz o artigo 1539, inclusive pode ser celebrado à noite, não tem problema, perante sempre 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Tudo bem? E se o celebrante não puder, em razão da urgência, ele pode designar um substituto ou ainda um oficial ad hoc, né, que será representante do oficial naquele ato. Tudo bem? Mesmo assim, serão necessárias as testemunhas. Então, este é o casamento em caso de moléstia grave. O que difere o casamento em caso de moléstia grave do casamento nunculpativo? Casamento nunculpativo ou in extremis. O casamento nunculpativo está previsto nos artigos 1540 e 1541. O casamento nunculpativo é um casamento pelo qual eu também tenho um problema de saúde. Eu tenho alguém que está num estado grave, numa situação grave, correndo iminente risco de vida, como diz o legislador. Neste caso,
Nós não temos um processo de habilitação, mas o casal quer tanto se casar que vai convocar 6 testemunhas. Olha aí, 6 testemunhas. Essas testemunhas não podem ter parentesco em linha reta ou na colateral até o 2º grau. Quer dizer o quê? Essas 6 testemunhas não podem ser nem pai, nem filho, nem avô e também não podem ser irmãos. O resto pode. Então eu posso chamar tios, sobrinhos, posso chamar amigos, mas parentes na linha reta e parentes no colateral até o 2º grau, que são os irmãos, não poderão ser testemunhas. Tudo bem. E ali o casal faz aquele casamento, vamos dizer assim, informal. Eles se recebem por marido e mulher. Na sequência, o artigo 1541 fala: realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro de 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração. Olha aí, isso aqui é o X da questão. Que foram convocadas por parte do cônjuge enfermo. Foi o doente que pediu, que solicitou a participação da testemunha. Que ele parecia em perigo de vida, mas tinha discernimento, tinha juízo, sabia o que estava fazendo. Que, na sua presença, a testemunha presenciou que eles declararam de forma livre e espontânea que se recebiam por marido e mulher. Feitas essas afirmações pelas testemunhas, o que faz o juiz? O juiz manda autuar aquele processinho administrativo, manda fazer as diligências necessárias para sabermos se existem impedimentos ou causas suspensivas. Estando tudo ok, não havendo nenhuma situação de impedimento ou causa suspensiva, o juiz então dará por habilitado aquele matrimônio, quer dizer, uma habilitação posterior, e determinará ao cartório que faça o registro deste casamento. Olha que coisa bacana, então. Então, casamento em caso de moléstia grave, nós já vimos, eu já tenho processo de habilitação. Casamento num culpativo, que é uma situação também de doença grave, eu não tenho processo de habilitação, então ele é feito de maneira informal, porém ele é ratificado, ele é validado por um processo de habilitação posterior. Seguindo aqui a nossa revisão, falo aqui para vocês sobre invalidade do casamento. Quando falamos em invalidade, eu já superei a questão da existência, o casamento existe, agora preciso ver a eficácia dele, se ele vale ou não. Para falar sobre invalidade, são 2 pontos que devem ser observados. O casamento ele pode ser nulo ou pode ser anulável. Quando é que um casamento é nulo? Muito simples, artigo 1548. O 1548 fala que é nulo o casamento contraído por infringência de impedimento. Então, sempre que houver infringência de um impedimento, o casamento será nulo. Nós já sabemos quais são os impedimentos, não preciso repetir. Lembra do artigo 1521. Violou uma daquelas hipóteses do artigo 1521, casamento será nulo. Quando é que é anulável o casamento? Casamento é anulável. Olha só onde estão as hipóteses. Artigo 1550. Ele fala que é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar. Então, quer dizer, o cara não tem 16, por exemplo, tem 15 e se casou. Teoricamente, um ato praticado por um absolutamente incapaz, como seria este caso, ele seria nulo. Porém, o legislador coloca como anulável este casamento para preservar a família. Outra hipótese seria do menor em idade núbil. Ele tem já os 16, mas não tem a autorização de seus representantes legais. Neste caso, também será anulável o casamento. Temos também do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Então, o sujeito não tinha, no ato, não tinha discernimento do que fazia. Coloca-se aqui a hipótese de anulabilidade. O casamento realizado pelo mandatário. Quem que é o mandatário? É quem recebeu a procuração, é o destinatário do mandato, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Então imaginem que eu tenho um procurador, a pessoa recebe a procuração para
para me representar no ato da celebração do casamento, e eu revogo a procuração e não aviso. Se eu revogo a procuração e não aviso, e o casamento é celebrado e depois eu passo a coabitar, este casamento passa a ser anulável, ele não é considerado nulo. Ou por incompetência da autoridade celebrante. Incompetência da autoridade celebrante. Bom, se você está acompanhando, aqui percebeu que eu pulei um inciso que eu deixei de propósito já para falar sobre ele na sequência. Ainda sobre a questão da incompetência da autoridade celebrante, o artigo 1554 diz assim: subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro civil. Então, de repente, num lugar mais afastado, tem uma pessoa que é o casamenteiro lá, e ele assim é reconhecido, e as celebrações que ele faz, ele leva a registro, o oficial do cartório faz o registro. Então, neste caso, o legislador reputa válido este casamento. O inciso que eu pulei foi o inciso 3º do artigo 1550, que ele fala por vício da vontade, nos termos do artigo 1556 ao 1558. Quando houver vício de vontade, o que seria o vício de vontade? Ele vem trazer a ideia do erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. E o que vem a ser o erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge? Erro é a falsa percepção da realidade. Essencial porque é algo muito grave, algo que, se eu soubesse, eu jamais teria me casado. Então vamos lá, o artigo 1557 traz o rol dessas hipóteses. E ele diz assim: primeiro, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum. Então, se eu me enganei em relação à identidade da pessoa, a honra, pensei que fosse uma pessoa honrada, uma pessoa direita, né? Neste caso, em relação aos bons costumes, neste caso eu posso pedir a anulação do casamento. Nós falaremos sobre os prazos já já. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida em comum. Não é qualquer crime, então, é crimes que por sua natureza tornam insuportável a vida em comum. Geralmente aqui a questão fica mais ligada aos crimes contra os costumes, mas eu posso pensar em crimes hediondos, crimes graves, dolosos, violentos também, que me traria essa insuportabilidade na vida em comum. Se eu soubesse, com esse tipo de comportamento, eu não compactuo, então para mim não daria certo não. Tudo bem? Vamos lá, seguindo aqui. A ignorância. Olha só, ignorância, você fala, pô, gente ignorante. Não, calma, a ignorância é o desconhecimento anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou moléstia grave e transmissível, não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a vida, a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Bom, no caso da ignorância de defeito físico irremediável, aqui está relacionada a questões de natureza sexual, situações, circunstâncias que impeçam a prática do ato ou que dificultem ou que tragam, exijam um esforço excessivo por parte do outro cônjuge, e algo que essa pessoa ignorava, hein? Olha, ignorância anterior ao casamento, porque se a pessoa já soubesse, eu não poderia falar e não posso falar em erro, assim como nas demais hipóteses. Muito bem, o que o legislador afasta em relação à questão de defeito físico é a questão da deficiência, já que não podemos discriminar nenhuma situação de deficiência física. Muito bem, seguindo ainda nessa ideia do vício de consentimento, nós temos a coação como uma forma de anulação do casamento. Então nós temos o erro essencial,
a coação como circunstância que autoriza o pedido de anulação do casamento. Quais são os prazos para pedir a anulação? Prazos estão previstos no artigo 1560 do Código Civil. Outra modalidade, outra denominação de casamento, casamento putativo. Casamento putativo é aquele que advém da putatividade. Fala, poxa, o que é putatividade, né? O que é um casamento putativo? Casamento putativo é aquele que tem a aparência de ser válido, mas não é. E esse casamento putativo, se ele tem a aparência, mas não é, se ele for contraído de boa fé, para quem estava de boa fé, ele surtirá efeitos. E onde é que está previsto isso no nosso código? Está previsto no artigo 1561. Ele diz assim: embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Então, efeitos patrimoniais, enfim, eles surtirão para os cônjuges que estiverem de boa fé. Se apenas um estiver de boa fé, eu vou dizer que o outro está de má fé. Aquele que está de má fé não terá nenhum efeito deste casamento, ou não terá nenhum benefício em relação aos efeitos patrimoniais deste casamento. E se ambos estiverem de má fé, nenhum terá nenhum benefício deste casamento. Em qualquer das circunstâncias para os filhos, se deste casamento advierem os filhos, nascerem filhos, se deste casamento nós tivermos a prole, o que vai acontecer? Para o filho, ainda que ambos estejam de má fé, para o filho em nada altera. Tudo bem? O filho não tem culpa de nada, não pediu para nascer, então para o filho em nada muda.